Vamos para a palavra. Vamos orar, porque eu falei um monte de coisa, eu esqueci que eu ia falar, mas vamos orar para ver se Deus traz de volta. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de te servir, de sermos família. E nesse momento, com a minha família, eu quero te pedir que o Senhor traga a memória de novo aquilo que eu ia falar, que esqueci completamente, mas que eu possa conseguir seguir isso que foi preparado, que o Seu Espírito Santo fale à sua igreja e que nós possamos ser transformados mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu queria falar para vocês, normalmente a gente tem séries aqui, a gente usa essa questão de séries porque facilita o entendimento e aí a gente fica com mensagens mais curtas. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês que não está numa série. A gente vai começar uma série em breve. Domingo que vem, para você saber quem vem pregar aqui é o Michelin. É sempre bom quando ele vem, então se você quiser convidar seus amigos e tal, eu não me importo, o dia da igreja está mais lotado, é o dia que o Michelin vem, não tem problema, porque ele vai trazer uma palavra maneira também. Então você pode trazer seus amigos, inimigos, cachorro, por aí vai. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que tem a ver com esse tema de família. Tem a ver com essa ideia dessa igreja para quem não gosta de igreja. Se você está nos visitando, a gente costuma dizer que a capela é a igreja para quem não gosta de igreja. E muita gente tem problema com esse nome. Porque a maioria das pessoas, quando escuta igreja para quem não gosta de igreja, escuta a igreja para quem não gosta de crente. Não é isso. E a maioria das pessoas, quando escuta igreja para quem não gosta de igreja, acha que não é uma igreja. Muito pelo contrário, é uma igreja. Então eu preciso explicar, de vez em quando a gente tira um tempo para explicar o que é isso, porque a impressão que eu tenho é que a igreja para quem não gosta de igreja é a igreja que Jesus queria que nós vivêssemos. Você vai entender já já, quando eu falar. Então, tudo começou, igual aquela música, né? Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Quem já ouviu essa música, né, Tim? Mas começou na Ilha do Sol, né? Lá em 2011, na Nova Zelândia, muito tempo atrás, Deus foi falando comigo, você vai voltar para o Brasil. E eu falava, não vou voltar para o Brasil, não vou voltar para o Brasil. E aí o destino me mandou de volta para esse lugar. Não teve jeito. Mas 2011, mais ou menos, eu comecei a ver muitas coisas. Comecei a perceber uns negócios diferentes. Eu me converti em 2004. E quando eu me converti, eu já sabia que eu ia fazer isso daqui. Eu já tinha essa ideia. Me converti fora da igreja, mas passei a congregar brevemente na Igreja Batista Central ali, da onde vocês conhecem Michelin. E aí ali algumas pessoas já iam identificando. Tinha umas coroas lá que me chamavam de pastorzinho. Ó, pastorzinho, sem saber o que ia acontecer. E eu já tinha mais ou menos uma ideia. Eu gostava disso, foi meio que imediato na minha conversão. Eu fui pra rua, fui pregar para meus amigos e tal. E aí passou-se o tempo, fui embora para Nova Zelândia. Em 2011 Deus começou a falar comigo para eu voltar para o Brasil. E eu bati o pé, falava que não, de jeito nenhum. E aí, decidido depois, eu e minha esposa conversando, eu resolvi estudar. Eu falei, bom, já que eu vou fazer esse negócio, eu vou estudar. Eu vou descobrir o que é plantar a igreja. Eu vou descobrir o que é igreja. Eu vou descobrir um pouquinho mais de teologia, porque é para eu tentar, pelo menos, não falar besteira. E aí eu fui estudar, fui fazer seminário, fui fazer um monte de coisa. E aí comecei a descobrir várias coisas. Tenho certeza que eu já falei isso aqui algumas vezes. E provavelmente muitos de vocês já descobriram isso também. Uma das coisas que eu descobri é que o que eu lia na Bíblia era muito diferente do que eu via no púlpito das maiorias das igrejas que eu passei. Talvez você tenha passado por essa experiência também. Eu lia na Bíblia um negócio e eu via pregado nos púlpitos um negócio totalmente diferente. Eu falava, não é possível que esses caras estão lendo a mesma Bíblia que eu. Aí eu ouvi, no meio dos meus estudos, eu estava lá fora, eu ligava pro pessoal aqui, eu falava muito com o Thiago no Skype, na época ainda tinha Skype, né? Hoje a gente não usa mais Skype. Mas eu falava com o Thiago no Skype, eu falava, Thiago, aqui eu estou ouvindo isso, cara, a respeito do Brasil e tal, eu não tinha experiência com a igreja no Brasil, e ele falava, é verdade. Tem muita gente, por exemplo, naquela época, né, que achava que podia sair, que queria sair da igreja, revoltou com a igreja, e falava assim, eu não preciso de igreja, porque eu sou a igreja. E quem já ouviu isso? Eu sou a igreja. Então, notícia para você, você não é nada. Você não é igreja, você não é nada sozinho. Você, como aqui na música, aqui, por isso que eu falei, separa essa música aí. Nós somos um corpo. Você sozinho é um braço, talvez. Uma unha, um nervo. Né? Tem gente que é nervo pior, mas... Você é um pedaço do corpo. Você não é o corpo. Sozinho você não funciona. Você precisa do corpo. E o corpo inteiro precisa do cabeça, que é Cristo, não é o pastor da igreja, que era o que eu via pregando. E aí, nego usava um monte de desculpa, um monte de coisa. Eu falei, cara, isso está tudo errado, mano. Não é possível. E aí eu descobri que tinha uma igreja maior do que a igreja, fora da igreja. Faz sentido o que eu estou falando? Tinha uma igreja, um monte de gente crente, cristão,
que estava fora da instituição, mas não estava revoltado com Deus, só não queria nada com a igreja. E aí eu coçava a cabeça, 2012 passou, 2013 passou, e Deus insistindo, você vai voltar, e eu mudei de país, fui para a Austrália. Deu um estalo uma hora numa conversa com um mentor que eu tinha lá, um pastor muito, muito querido meu. Eu falei, rapaz, a solução para esse povo que não gosta de igreja é uma igreja para quem não gosta de igreja. Achei! Caiu a ficha, naquela hora caiu a ficha. Falei, é isso que eu vou fazer. Vou voltar para o Brasil, vou plantar uma igreja para quem não gosta de igreja. Quem que é o povo que não gosta de igreja? De uma vez por todas, pra você entender. O povo que não gosta de igreja, ele se divide em pelo menos 3 categorias. A primeira é o cara que nunca foi na igreja. Nunca foi. E ele não gosta porque ele viu essas igrejas aí e falou assim, aquilo lá eu não quero para mim. Esse é um. Segunda categoria é o cara que é contra a igreja, mas ele não sabe por que ele é contra a igreja. E a terceira categoria é o cara que participou da igreja durante muito tempo e aí ele se machucou, não com Deus, não com a religião, mas com alguém dentro da igreja, porque a maioria dos nossos problemas e picuinhas é com outra pessoa. E aí ele se machucou e ele categorizou aquilo com a igreja e resolveu sair da igreja. Esse público é o público que normalmente escuta as mensagens que a gente prega aqui e fala assim, rapaz, faz sentido isso aí. Por isso que isso daqui é uma igreja muito mais ortodoxa do que a maioria das pessoas pensa. Por quê? No intuito de trazer as pessoas que não gostam de igreja, qual é a melhor coisa que a gente faz? Pregar só a palavra da igreja. Não precisa inventar moda. E aí as pessoas acabam entendendo que a experiência que eles tiveram foi sim uma experiência ruim, válida, a gente não precisa descartar a experiência das pessoas, mas que aquilo ali não definia o que era a igreja. E aí ao longo desses 2 anos, a igreja começou em 2015, se eu não me engano, 2015, final de 2015, né? E aí a gente fez umas reuniões num lugar meio estranho, né? Bem mais estranho que aqui. A gente fez reunião até no Moarama, sábado rolava balada, teve domingo que a gente chegava, a gente limpou 6 mil latas de cerveja, e a Lohane, tadinha, com sandália, aquela sandália aberta, a gente varria cerveja no rodo, aí pegava cerveja no pé dela. Era uma desgraça aquilo lá. Nossa, era terrível. E aí a gente, tentando achar um local, acabou caindo na igreja, passaram-se mais ou menos 2 anos, tem quase 1 ano que a gente está na praça. E ao longo desse tempo, várias vezes, eu preguei aqui a respeito de Atos, capítulo 2, falando sobre o que a igreja faz. Provavelmente você já até decorou. A igreja se dedica a 4 coisas. Atos 2, versículo 42. A igreja se dedica aos ensinamentos dos apóstolos, a oração, a partir do pão e a comunhão. São essas 4 coisas. 2 anos passaram, eu preguei pelo menos umas 4 vezes a respeito disso daí. Acho que você já entendeu que é isso que a gente quer fazer. Só que, muitas vezes a gente fala o que fazer, mas não explica como. Jesus era mestre nisso. Jesus chegou para os discípulos e falou assim, eu sou o cara. Literalmente ele falou assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Traduzindo para a nossa linguagem hoje, eu sou o cara. Tem ninguém maior que eu, ninguém menor que eu, e ainda assim eu vou servir vocês todos. Então, por causa disso, tudo que eu ensinei para vocês, vocês vão ensinar para a galera aí. Ide pregar o evangelho, o texto bíblico é assim, né? Ide pregar o evangelho por todas as nações. Aí os discípulos estão lá ouvindo e falam assim, beleza. Mas, como? Primeiro que os caras nem sabiam o que era todas as nações. Para eles, todas as nações era aquele pedacinho do Oriente Médio. Mas como? Como que eu vou fazer isso? Lembra que eles não tinham carro, não tinham avião, não tinha helicóptero, não tinha nada. Não tinha internet, não tinha telefone. Como? A gente vai rodar o mundo com isso daí. Jesus era mestre em falar o que tinha que fazer, mas não falava como. Talvez, porque, eu adoro falar isso, né? Porque ele deu um cérebro para você. Para você pensar e descobrir como fazer. Para você orar, para você se aconselhar. Mas ele era mestre em fazer isso. Então, ao longo desses 2 anos, eu falei muito sobre o que fazer. Se dedicar aos ensinamentos dos apóstolos, ter comunhão uns com os outros. Por isso que a gente fala, participa do Conexão, vai ser bom para você. Ali é a sua igreja. A gente fala para você partir o pão, chama os outros para comer na sua casa. Se não tiver comida na sua casa, se convida para ir comer na casa dos outros. Isso é igreja. Isso é igreja. Eu falei muito sobre isso já. Só que hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero tentar falar sobre como fazer isso aí. A minha ideia hoje é tentar te explicar como ser a igreja para quem não gosta de igreja. Beleza? Hoje eu vou fazer uma tentativa de te explicar como ser a igreja para quem não gosta de igreja. Para isso, eu vou usar um texto também em Atos, mas no capítulo 4. Se tiver sua Bíblia aí, você pode abrir. Atos, capítulo 4. Enquanto você abre,
Atos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 32 ao 35. Desse monte de coisas que a gente falou aqui, de se dedicar ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão e tal, nasceram várias frases aqui na igreja. Enquanto você está procurando, eu vou te lembrar de algumas delas. Você já deve ter memorizado também. Aqui, por exemplo, a gente fala muito, se todos participarem de tudo... Eu sei que está frio, mas você pode falar também. Se todos participarem de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Se todos participarem de tudo, ninguém tem falta de nada. A gente fala muito, minha casa é sua casa, minha é sua carteira. Ou seja, se você não estiver disposto a compartilhar o seu dinheiro, você não tem como compartilhar a sua salvação comigo também. Que é pesado, mas é verdade. Porque se o seu dinheiro te controla dessa maneira, é porque você serve ao dinheiro e não a Deus. Porque não tem como servir os dois. A gente fala muito isso aqui. Uma outra frase que a gente fala aqui, que virou quase um mantra na escola da minha filha já, porque agora minha filha resolveu evangelizar os crentes. Não sei de onde ela tirou isso, ela estuda no Batista, todo mundo lá é crente. Todo mundo lá é crente, mas ela que resolveu evangelizar os crentes. Agora ela chega lá na escola e ela fala, todo dia ela fala para as amiguinhas dela, farinha pouca, meu irmão primeiro. Porque o ditado é meu pirão primeiro, né? Então farinha pouca, meu irmão primeiro. E aí agora ela cismou de falar para as amiguinhas dela, até a professora dela já perguntou, o que é esse negócio de farinha pouca? Eu não estou entendendo nada. Só falta ela falar assim, assiste as mensagens lá na capela. De vez em quando ela fala. Mas enfim, hoje a ideia é tentar te explicar como fazer isso que eu já falei para vocês durante 2 anos. Como ser a igreja para quem não gosta de igreja. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. Eu vou ler esse texto e depois eu vou compartilhar 3 ideias extremamente importantes. Não tem como ser igreja se a gente não aprender a fazer essas 3 coisas. Beleza? Atos 4, 32 a 35. Diz o seguinte. Todos. Na mensagem passada eu falei o seguinte. Todos em grego é? Todos. Beleza. Só para saber se você está por dentro do grego aqui. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas. Mas todos repartiam uns com os outros. O quê? Tudo. Note aí o tudo, todos, nenhum. Note os contrastes aí. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles o quê? Nenhum necessitado. E a palavra necessitado aí você pode traduzir por pobre. Não existia nenhum pobre no meio deles. Literalmente. Não existia nenhum pobre. É essa hora que os pentecostais da igreja falam, glória a Deus, aleluia. Era para ser uma piada. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Vou ressaltar algumas coisas desse texto aqui que parece ser óbvio, e aí depois eu vou te falar sobre essas 3 coisas que a gente precisa fazer, senão a gente não vai conseguir ser igreja. Primeiro, a primeira frase diz que todos pensavam e sentiam do mesmo modo. Note o seguinte, havia uma unidade entre eles. Eles não pensavam todo mundo igual, mas eles pensavam a respeito da mesma coisa. Para pensar, ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Aqui na igreja tem calvinista, tem arminiano, tem pentecostal, tem tradicional, tem ortodoxo. Eu não faço a menor questão de você ser como eu, porque se todo mundo fosse como eu, o mundo seria um lugar extremamente chato. Então você não precisa ser igual eu, você não precisa pensar igual eu. Na verdade, você não precisa nem concordar com essas coisas, porque isso aí é detalhe. Detalhe. Só que eles tinham o seguinte, eles não pensavam todos iguais, mas eles pensavam sobre as mesmas coisas. Então eu e você, a gente precisa concordar nas coisas básicas do que é a igreja. E aí, como fazer da sua maneira ou da minha maneira, desde que seja feito, tá bom. Desde que não manche o nome do Evangelho, desde que não manche o nome de Jesus, tá bom. Ninguém precisa pensar igual, mas a gente precisa pensar nas mesmas coisas. Enquanto a gente discordar do básico, os detalhes não vão funcionar. O básico precisa estar concordado, o resto a gente resolve. Essa é a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto. E aí ele diz o seguinte, ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas. Olha que interessante, hoje está cheio de frases para você levar para casa, para você anotar, para você botar lá no seu tweet, lá no seu... cheio de frases. Ninguém dizia que as coisas que eles tinham eram suas. Não era comunismo. Eles não viviam comunismo, mas eles viviam uma comunidade. Você consegue notar a diferença? Não era o comunismo.
Porque tudo que é ismo acabou ficando ruim. A gente manchou até o cristianismo. Tudo que é ismo acabou ficando ruim. Mas era uma comunidade, uma comum unidade. Por isso, nenhum deles dizia que tudo que eles tinham eram deles. Eles não estavam preocupados com a posse. Eles não se preocupavam com o que eles possuíam. Só que eles não deixaram de possuir as coisas. Muita gente acha que todo mundo vendeu tudo e virou todo mundo rico naquela época. Não é isso. Tanto que tinha gente que tinha posse. A gente vê ali para frente a história de Ananias e Safira. Eles tinham posse. A gente vê a história de José, posse. Então, não era isso. Eles não deixaram de possuir as coisas. Eles só não deixaram as coisas possuírem eles. Eles não deixaram de possuir nada. Eles só não deixaram que nada os possuísse. Esse é o problema que a gente vive. Na tentativa de viver o evangelho de verdade, a gente vai para um extremo e a gente fala que todo mundo tem que vender tudo. A ordem de vender tudo só tem uma vez na Bíblia, para um cara que tinha um problema com dinheiro. Não é para todo mundo. Você não precisa vender tudo que você tem. Você só não pode se deixar ser possuído por aquilo que você tem. É a frase famosa, não tem problema em ter as coisas, o problema é as coisas te terem. É a segunda coisa que chama atenção nesse texto. Não era um desapego total, eles só entendiam que a necessidade vinha antes da posse. Se o meu irmão precisa, a gente já falou isso aqui várias vezes, se está faltando comida na sua mesa e está sobrando comida na minha mesa, você não precisa orar. É só bater na minha porta e pegar comida. Porque a minha casa é a sua casa, a minha carteira é a sua carteira. Isso é prático, é lógico. Não tem nada de espiritual nisso. A igreja não precisava orar, o Michelinho já falou isso aqui uma vez, a igreja não precisava orar por necessidades materiais. Por quê? Porque esse problema já estava resolvido. Esse problema já estava resolvido. E aí eles dizem, ele continua, todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Vou te fazer uma pergunta problemática. Você já repartiu o que você tem? Você já repartiu nesse mês? Porque a gente vive em ciclos, né? A gente vive em ciclos mensais. Ganha salário, gasta salário, ganha salário, gasta salário. Você já repartiu o que você tem? Não estou falando de doação não, tá? Não estou falando de dízimo, não estou falando de 10%, não estou falando de contribuição, nada disso. Estou perguntando se você já repartiu. Porque a gente comete outro erro. A gente acha que se a ideia é repartir, eu me isento da igreja e aí eu decido o que eu vou fazer, porque o dinheiro é meu. Olha o problema. O dinheiro é meu. E aí eu decido o que eu vou fazer. E aí você entra na mesma categoria do Bono. Coitado do Bono Vox, ele deve estar me assistindo agora, o cara do YouTube. Mas não fala português, tá tranquilo. O Bono começou um projeto frustrado. O projeto dele nunca vai funcionar. A ideia dele é acabar com a fome no mundo. Coitado. Não vai funcionar. Porque a fome no mundo nunca vai acabar. Jesus já falou isso, os pobres sempre vão estar com a gente. O nosso trabalho não é acabar com a fome, o nosso trabalho é alimentar o que está com fome. Pegou a ideia? É muito diferente. Não é acabar com a fome. Porque a desigualdade sempre vai ter. Para mostrar que aqueles que têm podem deixar de ter. Nosso trabalho é alimentar quem está com fome, assim, na sua frente. Esse é o trabalho. Mas aí a gente cai nessa besteira. E a gente não consegue fazer porque a gente não faz igual os caras. É muito simples, cara. Está tudo escrito aqui na Bíblia. Só que a gente não faz. E aí o outro erro que a gente comete é achar que participar financeiramente é critério para ser membro de igreja. Porque talvez você tenha tido essa experiência. Espero que não, é uma experiência muito ruim. Quando você entra para o hall de membros da igreja, é porque você é dizimista. Você compra o seu ingresso. É a joia, né, do clube. Você compra a joia do clube. Isso não é critério. Porque se fosse critério, Safira e Ananias não poderiam ter sofrido o que eles sofreram. Na hora que os caras vendem, porque eles veem o cara vendendo terreno e falam assim, pô, o cara vendeu, eu vou vender também. Aí eles chegam lá e falam assim, aí Pedro, vendi meu terreno. Vendi por 200 mil. Aí Pedro veio e fala assim, pra cima de mim? Essa escola você estudou aí, eu tô dando aula. Você não vendeu por 200. Você vendeu por 400. Tá falando que vendeu por 200. Você é mentiroso. Vai morrer. Se doação fosse critério para membresia, todo mundo aqui ia morrer. Porque tem mês que a gente aperta e a gente não dá, pô. Todo mundo sabe disso. Certo ou errado? Ou nós vamos ser hipócritas e falar que a gente não, tem que separar o dízimo. Você vai ser tão hipócrita ao ponto de dizer, não, minha família está com fome, mas eu tenho que confiar em Deus.
Você tem que confiar em Deus é com a sua salvação. O seu dinheiro ele deu um cérebro para você gerenciar. Se você quiser participar, você participa. É o que a gente sempre fala aqui. Doa quem entende. Usa quem precisa. É assim que funciona. Quem entende, doa. Quem pode, doa. Às vezes doa até sem poder, mas entendeu. E quem precisa, usa. E o curioso é que quem tem e doa não se sente lesado por aquele que precisa e usa. Porque um dia, é assim que Paulo fala para a igreja aos Coríntios, hoje a minha abundância supre a sua necessidade. Um dia a sua abundância vai suprir a minha necessidade. Tudo tem que funcionar dentro da igreja. Doa quem entende, participa quem precisa. E aí continuando no texto. Está todo mundo me acompanhando ou está muito rápido? Está de boa? Está de boa? Beleza. Estou correndo porque eu preciso tratar das outras 3 coisas. Não havia entre eles nenhum necessitado. E essa palavra, como eu falei para vocês, você pode trazê-la por pobre. Não existia pobre naquela igreja. Não existia pobre naquela igreja. E aí muita gente acha, mais uma desmistificação, que a gente fazia troca-troca de dinheiro. As pessoas acham que o compartilhar tudo aqui era troca-troca de dinheiro. Eu chego para você, eu te ajudo um pouquinho, você me ajuda um pouquinho, e aí a gente vai decidindo, vira uma bagunça. Não era isso. Era como se eles tivessem um banco ali, um fundo. Eles tinham um fundo monetário. E aí os caras escolheram gente para receber e gente para administrar. Por que 2 pessoas diferentes? Gente para receber e gente para administrar. Porque se o poder de quem recebe for o mesmo poder de quem administra, as pessoas se corrompem. Por isso que eu não ponho a mão no dinheiro. Raramente eu sei quanto tem nessa caixinha aí. Só quando está muito baixo mesmo eu sei. Que a Lohane vira para mim e fala assim, esse mês você não vai receber não. Aí eu sei que está bem baixo. Mas eu não sei quanto entra na igreja. Por quê? Porque quem recebe não é quem administra. Porque se quem recebe for administrar, ninguém prega. Na igreja primitiva aqui, a gente vinha que os apóstolos, eles resolveram se preocupar com oração e pregação da palavra. Alguém tem que continuar ensinando. Alguém tem que continuar pregando. E alguém cuida da distribuição. Era assim que funcionava. Então eles tinham um fundo monetário. O que as pessoas faziam? Elas vendiam as coisas que tinham. Uns tinham posse, outros tinham terreno. Eles vendiam e traziam para o culto que eles tinham, ou seja, lá na reunião que eles tinham, botava lá no pé do Pedro, do Tiago, do João, falava assim, ó, tá aqui, ó. Pô, ficou até mal no pé do Pedro. Esquece Pedro. Botava lá no pé do Tiago, do João, porque Paulo não existia nessa época ainda. E aí eles colocavam lá e falavam, tá aí, ó, tudo que a gente tem. Dinheiro, milho, planta, tá tudo aí. E aí eles chegavam para os caras e falavam assim, ó, as pessoas que vocês escolheram, em breve, vocês, em breve, vocês vão ter que escolher alguém para gerenciar essas coisas. Por enquanto é a Lohane. Está fazendo um ótimo trabalho. Mas de repente, daqui a um tempo, vocês falam assim, vamos mudar. Aí muda. O problema é de vocês. Por quê? Porque a igreja não sou eu. Nós somos a igreja juntos. E aí, eles gerenciavam e distribuíam como? De acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, o objetivo nunca foi igualar. O objetivo nunca foi ser comunista, todo mundo recebe igual. Não. O objetivo foi equalizar. Quem tinha mais necessidade recebia mais, quem tinha menos necessidade recebia menos. Isso requer muita maturidade. Porque se você tem um bom trabalho hoje, se você ganha, por exemplo, se você ganha 10 mil reais hoje, você vai passar apertado aqui nessa igreja. Porque repetidas vezes eu vou repetir para você, que você vai trazer os seus 10 mil, olha o problema, vai trazer os seus 10 mil, e aí você vai esperar a distribuição, você vai falar assim, eu só preciso de 2, sou solteiro, estou tranquilo. Só precisa de 2. Ou seja, você vai doar 8. Vou deixar sem engolir isso aí. Esse é o padrão. Esse é o padrão da Bíblia. Ah, mas isso aí não funciona. Claro que funciona. A gente é que não põe em prática. Foi a mensagem da semana passada. A gente que não põe em prática. Se você tiver coragem mesmo, se você for crente mesmo, você vai falar assim, não, beleza, entendi. Vou fazer isso aí. O problema é que nenhum de nós faz, nem eu. Nós somos todos covardes. Essa é a verdade. Então o que a gente faz? A gente criou vamos botar assim, uma desculpa santa. Quando Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 8 e 9, aquilo ali é uma desculpa santa. Cada um contribui de acordo com o que decidiu no seu coração. É uma desculpa santa. Você fala assim, não, irmão, eu entendi que você não vai trazer tudo. E 10% também já ficou para trás. Então você decide o que você quiser fazer, porque Deus não está preocupado com o seu dinheiro. A igreja não vai morrer por causa do seu dinheiro. Desculpe se isso te decepcionou, mas a igreja não vai morrer por causa do seu dinheiro. Se você não der, nós vamos continuar aqui. E se você der, nós vamos continuar aqui. E agora nós vamos viajar, nós vamos levar essa igreja para mais uns 3 lugares, se Deus quiser, e nós vamos continuar indo.
E se não tiver dinheiro para ir de carro, nós vamos de cavalo. Se não tiver, nós vamos de bicicleta. A gente chama o Tarcísio, vamos todo mundo junto de bicicleta. Não tem problema. Porque nós nascemos para isso. A Flaviane falou muito bem aqui, nós nascemos para levar vida. Então levar vida não tem preço, não vou parar por causa disso. Quando a gente entende, aí o cenário muda. E aí ele continua para a gente acabar. Cada um recebia de acordo com a sua necessidade. Já falei sobre isso. Então, o que a gente precisa entender disso aí? Tem 3 coisas que a gente precisa fazer baseado nesse texto. Você pode, talvez, quando eu começar a falar, você vai falar assim, pô, mas não tem nada a ver com o que você está falando. Espera, você vai entender. Baseado nesse texto de Atos 4, você vai voltar para casa, você vai ler. São só 3 versículos, 32 a 35. Medita em cima dele. Vê o que esse texto traz para você. Lê o contexto de antes, Atos 1 até 4. Lê o contexto de depois, até mais ou menos capítulo 7, quando Estevão morre ali. Você vai entender. Tem 3 coisas que a gente precisa fazer para ser essa igreja. Primeira delas, para ser a igreja, para quem não gosta de igreja, que é a igreja de verdade, a gente precisa aprender a se relacionar. Relacionar. Tudo começa com um Se não tem relacionamento, nada funciona. Tudo começa no relacionamento eu e você. Essa semana a gente vem falando a respeito de... Muita gente está falando sobre membresia de igreja. Vou tocar nesse assunto. Tudo começa com relacionamento. E agora eu vou falar mais uma coisa chocante. Todo relacionamento é interesseiro. Todo relacionamento é interesseiro. Ninguém se relaciona à toa. Ninguém. Sempre há um interesse por trás do seu relacionamento. Se é homem com mulher, o interesse é óbvio. Não preciso falar. Quando eu estudava, a gente falava que não existe amigo e amiga. Isso não existe. O homem quer uma coisa, a mulher quer outra. Não tem como. Então, relacionamento sempre tem interesse. Se é um relacionamento de amizade, tem alguma coisa que te chamou a atenção naquela pessoa, que você vê que ela pode agregar valor para você. Ninguém se relaciona com gente à toa. Olha no seu círculo de amizade, você vai ver que são as pessoas que se parecem com você. Tem até uma lenda que diz que você é o resumo das 5 pessoas que você mais anda com elas. Já vai ter gente que vai começar a eliminar amigos, né? Nossa, aqui não dá. Facebook aqui, ó, cancela. Diga-me com quem andas e direi quem és. A boa amizade, a má amizade corrompe o bom caráter, os bons costumes. Então, isso tudo é bíblico, tudo isso é sabedoria convencional. Mas tudo começa no relacionamento. O nosso interesse de se relacionar é o quê? Cristo. Como igreja, o que a gente tem em comum é Cristo. Tem gente aqui que eu nem conhecia. O interesse comum entre nós é Cristo. É isso que gera a unidade. Eu não estou preocupado se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você vai na academia, se você não vai na academia, se você gosta de basquete, se não gosta de basquete. Isso é problema seu. Uma coisa a gente tem em comum: Cristo. Então a gente precisa concordar nesse básico. Portanto, para a gente se relacionar intencionalmente, eu e você precisamos chegar numa conclusão do que é o básico. E aí eu vou tocar naquele assunto de membresia, né? Tem muita gente, eu tô estudando isso há muito tempo, tem muita gente falando que é importante ter membresia na igreja. Igreja precisa ter membro. E aí a gente acabou de cantar uma música aqui, nós somos um corpo. Corpo tem membro. Muito legal, as igrejas tradicionais falam isso, tal. Só que, ontem eu estava pensando, um cara me fez uma pergunta. Ele falou assim, cara, eu já fiz essa pergunta para várias pessoas aqui. Por que você está respirando? Por que você está roubando meu ar? Qual é a razão de você existir? E aí ontem eu passei o dia repensando o meu propósito de vida. Por que eu existo? E aí eu sou meio doido, né? A maioria das pessoas acha que eu sou doido. E eu falei assim, cara, o meu propósito de vida é o seguinte, eu tô querendo inclinar o planeta. Em inglês faz mais sentido. Eu falei pro cara assim, I wanna tilt the planet towards Jesus. Que quer dizer o seguinte, eu quero inclinar o planeta. Se o planeta fosse uma bola e a gente tivesse, é uma bola, né? Cheio de água e nós somos as pessoas nessa água, eu quero virar o planeta assim, ó, para cair todo mundo para esse lado aqui, ó, na piscina aqui, ó, de frente para Jesus. Pô, mas você quer fazer um estrago tão grande no planeta, que todo mundo no planeta inteiro quer ouvir isso aí. É isso aí mesmo que eu quero fazer. Eu quero deixar um estrago tão grande, mas tão grande, que não tem como voltar atrás mais. É mais ou menos o que eu quero fazer quando Jesus apareceu na Terra. Dividiu antes e depois. É mais ou menos isso aí que eu quero fazer. Nossa, isso é muito doido, isso é uma heresia. Você está se comparando com Jesus. Ele falou assim, meus imitadores gostam de Cristo. Eu estou tentando imitar, pô.
estou tentando fazer igual. Eu estou tentando tirar esse povo dessa escravidão que está prendendo eles dentro de igreja, de uma maneira que nunca mais o cara volta. Pode ser que ele nem fique na capela, mas ele não volta mais para aquele troço. É para expor o evangelho de tal maneira, para ele entender de tal maneira que nunca mais ele vai comer esterco. Para não falar, estou aprendendo a não falar palavrão na mensagem. Nunca mais comer esterco. O cara não vai aceitar mais chegar na igreja e ser manipulado. E aí ele vai falar assim, por que isso? Rapaz, eu vi um cara maluco, um barbudo doido lá, daqui a pouco eu vou meter umas tatuagens também. Um maluco doido lá, ele falou na internet e eu aprendi isso daí e agora não pego mais, não faço mais. É isso aí que eu quero fazer, eu, indivíduo. E aí pensando nisso tudo, eu fico olhando para as igrejas e pensando, pô, por que os caras tinham membresia na igreja? Porque eles não entenderam. Eles não entenderam. A membresia é um documento, um instrumento importantíssimo, fantástico. E talvez a gente tenha que ter um dia por um controle, não sei, não posso dar tiro no meu pé. Pode ser que um dia precise. Mas a membresia é um documento para defender você daqueles que não entenderam. Não é para nós. Não é para quem já entendeu. Porque uma vez que você faz parte do corpo de Cristo, automaticamente você se torna membro de uma igreja local. Não tem como. A maioria das pessoas fala assim, eu amo a Deus, eu sirvo a Cristo do meu próprio jeito. Você não entendeu nada. Não entendeu nada. Não tem como. Vir para Cristo é ser igreja. Porque se ele é o cabeça, você entra no corpo. Você tem que ser igreja. Não tem como. Não tem como você falar assim, eu sirvo a Deus sozinho. Não sei qual Deus você serve, não é o mesmo que o meu. Não tem como. Servir a Cristo, vir para Deus, é ser igreja. Tem que ser igreja. E aí as pessoas inventaram um mecanismo para prender. Para prender as pessoas na igreja. Chama membresia. Então eu já quero te livrar, antes que esse papo comece na igreja, que vai começar, porque a igreja não sou eu, e a gente precisa decidir que é importante que haja discordância. Lembra que eu falei lá no grupo? É importante que haja discordância no meio de vocês para que se chegue ao conhecimento da verdade. Então é importante que tenha. E um dia pode ser que tenha, para controle, sei lá para quê. Mas antes dessa conversa começar, eu já vou te adiantar. Vou fazer uma pesquisa aqui agora, presta atenção, o que vai acontecer agora. Isso aqui vai determinar um marco na história da capela. Presta atenção. Quem aqui é membro da capela? Levanta a mão. Metade das pessoas aqui já é membro da capela. Vocês assinaram algum documento? Alguém fez alguma confissão de fé para vocês? Vocês já entenderam. Você acha mesmo que eu preciso dar um documento para você falando que a gente crê que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo, que a gente crê nos dons, que a gente tem fé reformada? Você acha que você precisa disso mesmo? Você que é membro, você precisa de um pedaço de papel para botar seu dinheiro naquela caixa? Não. Se você não precisa, para que fazer? Carteirinha na loja Maçã. Maçã, você agora é o diácono responsável pela membresia agora. Entendeu? Por quê? O que é membresia? O que é membresia? Membresia é esse participar. Mas tudo começa com relacionamento. Não adianta nada uma pessoa vir aqui domingo, assistir os cultos e falar assim, eu quero ser membro da igreja. Mas ela não conversa com ninguém, não sai com ninguém, não curte a vida com ninguém, não come da geladeira de ninguém, não ajuda ninguém. Isso aí não é membro. Isso não é membro. Para a nossa igreja, não interessa. Pode vir aqui assistir a mensagem, fantástico, pô, legal. A maior ilusão do mundo é que a gente tem comunhão domingo. Isso é a maior ilusão do mundo. A maior ilusão do mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, a Tabata chegou aqui e a gente já tinha começado o culto. Eu não estou tendo comunhão com a Tabata. Vou ter comunhão com ela quando eu sentar no sofá, eu e ela junto, e a gente comer uma pizza, comer salgadinho, ver Netflix, contar piada, compartilhar problema. Isso é comunhão. Isso aqui não é comunhão. Tem gente aqui que eu nem nome sei. Comunhão é essa? Tá entendendo o que eu estou falando? Tudo começa com relacionamento. Se você se relaciona, aí você dá um passo a mais. Do relacionamento a gente vai para o comprometimento. As coisas só aconteciam em Atos 4 porque eles se relacionavam, mas eles também eram comprometidos uns com os outros. Note bem, aqui eu sou só porta-voz. Eu não estou pedindo para você fazer compromisso comigo. Eu não preciso do seu compromisso. Nós precisamos do nosso compromisso. Estou pedindo para você fazer compromisso comigo. Estou pedindo para você fazer aliança comigo. Não é isso. Sua aliança é com Cristo, mano. Só. Porque se tiver que reclamar, você reclama com Ele.
Porque Ele é que comprou sua salvação e é Ele que garante. Eu não te salvo e eu também não te condeno. Estou igual a Jesus. Se ninguém te condenou, também não. Então, o seu negócio é com Cristo. Agora, nós, como grupo, nós precisamos nos relacionar. E se a gente se relaciona, a gente precisa de compromisso. O que é compromisso? Comprometimento é literalmente um contrato. Comprometimento é um contrato. Quando você casa, você assume um compromisso. Você assume um compromisso. Comprometimento, por exemplo. O que é comprometimento? Por enquanto a gente está só se relacionando. Aí o meu irmão está sem luz em casa. E você tem dinheiro sobrando, o que você faz? Você paga a luz. Ah, mas eu não tenho dinheiro inteiro. Então você traz dinheiro na igreja e aí você fala, o irmão está sem luz. Ele é tímido, ele não vai falar que está sem luz. E nós vamos pagar a luz dele. Então nós vamos pagar a luz dele. Aí a gente vai lá e paga a luz. Já aconteceu aqui algumas vezes e vai acontecer de novo. O seu dinheiro será usado para pagar a conta dos outros. Ah, eu não gosto. É porque você não é da igreja para quem não gosta de igreja. Você é da igreja dos que gostam de igreja. Do templo, do ar-condicionado, é outra coisa. Aqui nós vamos gastar o seu dinheiro desse jeito. Nós vamos fazer poupança? Vamos, porque a gente é inteligente também. Nós vamos economizar. Mas nós vamos ajudar os irmãos primeiro. Porque é melhor a gente investir nas pessoas do que investir no prédio. Eu prefiro ficar na praça pelos próximos 10 anos e ter gente empoleirada lá no córrego, se Deus quiser assim, do que alugar um prédio. Me perguntaram essa semana, você não tem plano de alugar um prédio? Não, pra quê? Pra quê? Até ar-condicionado tem na praça, mano. Tá aqui, ó. Frio. Pra que alugar prédio, cara? Aí as pessoas caem na besteira, porque infelizmente compromisso tem que falar de dinheiro. As pessoas caem na besteira e falam assim, ah, não vou contribuir porque não precisa. Você se engana. Você não contribui porque você não é comprometido ainda. Só por isso. Porque se você fosse comprometido, você já seria membro, você participaria. Compromisso é, o irmão, por exemplo, está sem carro, o Elton ficou um tempo sem carro agora. O carro dele foi com conserto. Ah, mas carro é luxo. Não, ele tem 3 filhos, ele precisa do carro. Aí você tem 2 carros em casa, o que você faz? Você vai lá e dá um carro para ele e fala assim, pode usar. Porque o negócio não é deixar de ter. O negócio é não deixar as coisas de ter. Então tá aqui meu carro. Ah, mas ele vai bater. Se bater, a gente vê depois. Mano. Tá aqui o carro. Ah, mas eu só tenho um carro e eu posso andar de ônibus? Então eu vou andar de ônibus pro meu irmão andar de carro. Farinha pouco? Meu irmão primeiro. É assim que funciona. Ah, mas eu não tenho carro. Como é que eu posso ajudar? Você vai pegar um dinheiro e vai falar, irmão, tá aqui pra você andar de Uber. 2 semanas. Porque para você levar as crianças para o colégio é difícil, 3 crianças para você levar de ônibus. A mulher dele está acostumada com carro, então ele vai andar de Uber. Isso é comprometimento. Nós aqui como igreja, quem levantou a mão aqui, como igreja a gente concordou em algumas coisas. Uma delas é, por exemplo, não tem aluguel. Mas a gente tem outros custos. E eu não estou falando isso por causa de dinheiro, porque a gente vai fazer sem dinheiro também, não tem problema. Eu sou teimoso, eu quero inclinar o mundo. Então, nós vamos fazer sem dinheiro, não tem problema. Mas a gente como igreja, a gente concordou em algumas coisas. A gente concordou, por exemplo, que a gente vai se encontrar debaixo da tenda, que a gente vai fazer missão, que nós não vamos parar, que nós vamos continuar levando essa palavra. Isso tudo tem custo. Viajar tem custo, gasolina tem custo, plantar a igreja em outro lugar tem custo, tem que sustentar o pastor lá, tem que sustentar o pobre pastor daqui, tem que sustentar essa galera. Como é que faz? Ah, eu vou contribuir. Não, isso não é contribuição. Contribuição é quem está de fora. Quem está dentro é dever. Entendeu, gente? Quem está dentro é dever, porque eu devo. Se meu irmão está sem luz e eu posso pagar, eu devo pagar. Se meu irmão está sem carro e ele pode usar o meu carro, eu devo emprestar meu carro. E se ele precisa do meu carro dado e eu posso andar de ônibus, eu devo dar o carro. E se eu tenho um monte de casas, se eu tenho 3 casas, eu devo vender a casa. Não é que eu posso vender, eu devo vender a casa, porque assim era a igreja primitiva. Se você quiser ser essa igreja aqui, essa é a pegada. Pô, eu tenho 3, 4 casas, então eu vou vender aquelas lá e vou trazer para distribuir. Ninguém está precisando? Então tranquilo, vou ficar com a minha casa na praia de boa. Quando a gente quiser ir de férias, a gente faz de férias. Precisou, não tem outro recurso? Não estou falando que todo mundo tem que vender tudo agora. Precisou, não tem outro recurso? Paulo, estou precisando daquela parada lá. Isso aí. É igual a moto do Paulo, né? Que o Ítalo usa todo dia. A moto é do Paulo, que o Ítalo usa todo dia. Enfim, não é contribuição, não é favor, não é generosidade. É dever. Para quem entendeu. E por último, a gente precisa, antes da gente falar do último item, a gente precisa se relacionar e a gente precisa se comprometer. Se a gente se relacionar e se comprometer, a gente consegue entender o que é ser membro dessa igreja. Aí eu vou te fazer a pergunta, que a gente falou, que a Jane falou durante a oração ali. Qual que é o critério para ser membro da igreja, para quem não gosta de igreja?
Qual que é o critério para ser membro da igreja para quem não gosta de igreja? Isso aqui, ó. Entender. Eu entendi. Misticamente, você atravessa a barreira da membresia. Agora eu sou membro. Porque você entendeu. Aí você passa a fazer as coisas que quem entende faz. Quem não entendeu, a gente ora para que Deus converta esse coração de pedra da pessoa e ela passe a entender. Seja aqui, seja em outra comunidade, qualquer comunidade que você for, o documento de membresia não mostra que você é membro. O documento de membresia não prova nada. Porque você pode ser membro da parada e nem ir. Tem muita gente aqui, que eu não vou pedir para levantar a mão porque eu não quero expor ninguém, mas tem muita gente aqui que não é membro da capela, é membro de outra igreja e vem aqui todo domingo, já faz um ano que não vai na outra igreja. Daí? Mas eu quero só vir aqui. Beleza, mano. É para isso que a gente faz, é para você mesmo. Esse encontro de domingo aqui não é para os membros. Os membros vão lá em casa, a gente senta no meu sofá, come da minha comida, da minha geladeira, da geladeira do Paulo, que a gente vai todo domingo na casa dele. Os membros fazem isso. Aqui é para todo mundo. Só levar a cesta básica, tá precisando lá comprar um leitinho. Enfim, último item para a gente fechar. Para ser a igreja, para quem não gosta de igreja, que é a igreja de verdade, a gente precisa aprender a se relacionar e a se comprometer. Mas eu não gosto de igreja. Eu não gosto desse negócio. Bem-vindo à igreja, para quem não gosta de igreja. É isso. E por último, último critério, para a gente ser essa igreja. Presta atenção aqui, porque as crianças estão vindo e a gente já está fechando. São 11h20 ainda, não estou atrasado. Último item para a gente ser igreja, para quem não gosta de igreja. A gente precisa se relacionar, a gente precisa se comprometer. E por último, a gente precisa aprender a se submeter. Esse é o mais difícil. Submissão. Por quê? Eu não estou falando que você tem que submeter a pastor, a bispo, a nada. É um ao outro. Quando a gente é membro do corpo, eu me submeto. Aí eu chego pro meu irmão aqui, ó. Eu chego pro Marquinhos, que está olhando pro filho dele que está vindo. Marquinhos, você está dando mole. Está dando mole o negócio. Você não está vindo tocar carrão aqui, sacanagem. Está dando mole. O negócio na nossa casa não é assim. Tem que tratar assim, assim, assado. Ele vai ouvir com respeito e vai falar assim: Pedrão, é isso aí mesmo. Vou consertar, me ajuda aí. Por quê? Porque a gente se submete um ao outro. E não é só o pastor com ovelha. O relacionamento não é só pastor e ovelha. O relacionamento é ovelha e ovelha. É o João chegar para a Tabata, é a Leandro chegar para o outro. Não para o André, que o André é marido dela, né? Mas é a Leandro chegar para o outro. É o Giovanni chegar para o Wellington. É o Clóvis chegar para o Hassan. É o Marcelo chegar para a Sachamente de Clóvis, que eu vi a careca. Enfim. É isso. Um tem intimidade com o outro a tal ponto que fala assim: cara, o que você está fazendo está errado. E porque você é submisso à palavra, que o modelo está aqui, porque você é submisso à palavra, você fala assim: realmente, eu estou errado, eu vou consertar a parada para a gente poder participar junto. Para ser igreja, para quem não gosta de igreja, para a gente fechar, a gente precisa aprender a se relacionar, a se comprometer e a se submeter. Se a gente aprender a fazer isso, a gente vai ser igreja para quem não gosta de igreja. Enquanto isso não acontecer, nada que a gente fizer vai resolver. E aí, vale te lembrar que, concordando com o básico, para vir para Cristo, você é a igreja. A maioria dos apelos que a gente ouviu são individuais. Você, no singular, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Esse apelo tem um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. Primeiro que você não aceita, primeiro que também não é só para você. Enfim, está tudo errado nisso daí. A pergunta é o seguinte: você quer virar nós agora? É isso aí. Se você estiver disposto a virar nós, sai falando por aí, ó, é nós, é o singular e o plural junto, é nós. Aí você está pronto para ser cristão. Aí você está pronto para entender a salvação que Cristo trouxe para você. Porque Cristo não trouxe salvação para o indivíduo, Cristo trouxe salvação para o mundo, Cristo trouxe salvação para todos aqueles que confessaram o seu nome. E a igreja nunca foi para ser uma experiência individual. A igreja é uma experiência coletiva. Se você não experimentou disso ainda, as portas que não existem estão abertas para você. Essa é a igreja para quem não gosta de igreja. Se você não gosta de igreja, esse é o seu lugar. Amém? Agora eu espero que você já tenha entendido. Como eu disse, leva essa mensagem para casa. Atos 4, reflete naquilo ali. Se você quiser viver aquilo que está escrito em Atos 4, você está no lugar certo. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Nada mais, nada menos do que Atos 4, 32 a 35. Amém? Show!
Vamos ficar de pé, fazer uma oração para a gente tomar um café e ter comunhão, finalmente. Agora nós vamos ter comunhão. Agora nós vamos abraçar um ao outro, rir um com o outro. Agora nós vamos tomar café, o café do Marcelo, abençoado.